Olha a mensagem! Tá bom, agora pro debate, né? Qual o Majin Buu mais forte? Vegeta, terrível contra insetos. Vamos do ano, vamos do ano, vamos do ano, vamos do ano. Oi, eu não sou o Goku. E tá começando mais um Vlog Casa do Kami. Devido às suas inúmeras formas e transformações, muita gente se pergunta qual é o Majin Buu mais forte. Por isso, no vlog da Casa do Kami de hoje, a gente vai tentar ranquear qual é o Majin Buu mais forte, qual é o Majin Buu mais fraco, qual é o Majin Buu do meio. Você quer saber? Se liga aí, então, que tá começando. Só uma coisa, antes, só pra lembrar, camisetas Dragon Ball é na loja do Kami. O link da loja do Kami tá na descrição do vídeo. Clica lá e vai conhecer a loja do Kami. Pam, 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 pam. Antes de mais nada, é importante... O Magal é um dar personagem nome aos bois, também. Dar nome aos bois, dar nome aos bus. A piada. Badum! Se perdeu, né? Basicamente existem 5 versões do Majin Buu e cada uma delas tem um nome específico. Porém, esses nomes não são oficiais. Foram nomes criados pelos fãs e utilizados nos games. São eles: Kid Buu, o Buu que parece uma criança; Ultra Buu, o Buu maromba, o Buu monstro. Vem, monstro! Fat Buu, o Buu gordinho, fanfarrão. Super Buu, o Buu sarado, o Buu em forma, o Buu no shape. E Evil Buu, o Buu magrelo e cinza, que parece ser um fumante compulsivo de Marlboro. Antes de começarmos a ranquear os Majin Buus, é muito importante explicar o histórico de transformação. Cara, acho que Evil Buu... Não, mas o Evil Buu ganha do Majin Buu, né, na porrada. Eu não lembro se tem alguma circunstância pra isso, né? Mas acho que talvez o Majin Buu seja mais fraco, o gordão. A Evil Buu, Super Buu, Ultra Buu, Kid Buu. E aí tem as formas do Super Buu, né? Super Buu Gotenks, Super Buu Gohan. E absorções Mas o Kid Buu seria primeiro sem a fusão? Com ninguém? Eu acho que ele é mais forte que sem a fusão. Não sei, né? É porque eu acho que a ideia do Kid Buu é que... É como se o mal dele fosse exponencial, né? Assim, deixasse ele mais forte em tese, né? Não, acho que é só que quebra um pouco a dinâmica. Tipo, o boneco de Dragon Ball sempre tem que ficar mais forte, né? Cada vez que ele muda de aparência, assim. Só que aí o Toriyama cria um boneco que ele é mais fraco, porque o Kid Buu é mais fraco que o Majin Buu com o Gohan absorvido. Só que ele é muito mais... Inclusive eles falam isso no mangá, né? Tipo, ele é muito imprevisível, assim. Ele é muito explosivo, imprevisível, assim. Ele não tem uma lógica de luta. Tanto que a primeira coisa que ele faz quando ele aparece é destruir a Terra, né? Então é mais perigoso, né? É uma pessoa mais, é um ser mais perigoso do que o Super Buu, mesmo não sendo mais forte que o Super Buu. Se eles estivessem na porque fusão, já tinha por exemplo, rolado... eles tinham molestado fusão, ele né? de qualquer Sim. jeito, né? Se eles estivessem no Vegeta ainda, eles tinham molestado o Kid Buu de qualquer jeito, mas Sim, eles sim. estavam. Cada Majin Buu. Então vamos ver. O primeiro Buu de todos é o Kid Buu, que nunca tinha absorvido ninguém. Kid Buu absorveu primeiramente o Supremo Senhor Kaiô do Sul e se transformou em Ultra Buu, que apareceu por pouco tempo e lutou apenas contra o Sagrado Senhor Kaiô. Ultra Buu é mais forte que Kid Buu, porque por mais que você possa achar que o Supremo Senhor pode ser Kaiô também. do Sul não é tão poderoso, qualquer que seja a absorção, ela aumenta o poder. Isso é fato. Posteriormente, Ultra Buu absorveu o Sagrado Senhor Kaiô, se transformando em Fat Buu, que a gente vai chamar de Fat Buu 1. Logo, logo vocês vão entender por que a gente vai enumerar eles. Pelo mesmo motivo anterior, Fat Buu 1 é mais poderoso do que Ultra Buu. Isso tudo aí aconteceu no passado. No presente, Fat Buu 1 se dividiu em dois, se tornando Evil Buu e Fat Buu 2. Entenderam por que a gente está enumerando ele? Fat Buu 1 é diferente de Fat Buu 2. Lembrem disso. Como Fat Buu 1 se dividiu em dois, o certo seria que os dois tivessem o mesmo poder. Mas como Evil Buu vence Fat Buu 2, possivelmente Evil Buu é um pouco mais forte que Fat Buu 2. Seguindo com a história, Evil Buu absorveu Fat Buu 2, se transformando em Super Buu 1. Agora, pensa no seguinte, você tem uma bolacha, você divide ela em duas.
Se você juntar elas novamente, você não vai ter uma bolacha de novo? O mesmo aconteceu com o Super Bull 1. O Fat Bull 1 se dividiu em dois, Evil Bull e Fat Bull 2. Quando os dois se juntaram novamente, formou o Super Bull 1. Sendo assim, o Super Bull 1 e o Fat Bull 1 têm os mesmos poderes, já que não tem como criar poder do nada. Tinha um, virou dois, voltou a ser um, tem o mesmo poder. Então, Super Bull 1 e Fat Bull 1 será? Pensando nisso. Acho que tem tese. têm o mesmo poder. A única diferença entre os dois, além da física, é que o Super Bull 1 é muito mais maligno, porque ele não tem influência nenhuma da boa personalidade do sagrado Sr. Kaiô. Seguindo com o nosso rolê, Super Bull 1 absorve Gotenks e Piccolo. Vamos chamar esse de Super Bull GP, de Gotenks e Piccolo. Vixe. Super Bull GP, obviamente, é mais forte que Super Bull 1. Mais na frente na história, a fusão do Gotenks acaba e o Super Bull GP acaba perdendo o poder que vinha de Gotenks, tendo a partir de então como sua absorção principal o Piccolo. Então vamos chamar esse de Super Bull Piccolo. Só pra constar, o Super Bull Piccolo é mais fraco do que o Super Bull GP. Depois disso, o Super Bull tremendo GP é vacilão sacanagem. do Mystic Gohan vacilou e acabou sendo absorvido pelo Super Bull Piccolo. Super Bull Piccolo ganha muito poder com o Mystic Gohan, se transformando no que a gente vai chamar de Super Bull Gohan. Por que será? E é mais que óbvio que o Super Bull Gohan fica mais forte do que o Super Bull Piccolo. E também mais forte que o Super Bull GP. Depois disso, o Super Bull Gohan luta contra o Vegito, que entra no corpo dele pra tentar resgatar o Gohan e os outros que estão lá dentro. Depois de alguns acontecimentos, o Goku e o Vegeta acabam encontrando o Gohan e os outros dentro do Super Bull Gohan. Assim que Goku corta o casulo que envolvia o Gohan, o Super Bull Gohan volta a ser o Super Bull Piccolo. E depois que cortam o casulo do Piccolo, o Super Bull Piccolo volta a ser o Super Bull 1. Lembrando que o Fat Bull 2 ainda tá dentro do Super Bull 1. Então, pra terminar com as transformações, o Vegeta arrebenta com o casulo do Fat Bull 2 que tava dentro do Super Bull 1. E aí, o Super Bull 1 começa a se transformar novamente. Na verdade, o que aconteceu foi uma regressão. O Super Bull 1 regrediu em Ultra Bull. E depois, o Ultra Bull também regrediu em Kid Bull. Então a gente tem que o Super Bull 1... É provável que o Goku mataria o Majin Buu naquela luta que eles se encontram a primeira vez. Só que o Goku tinha medo de que não desse tempo, tá ligado? Sim, ele tinha uns 5 minutos, né, pra derrotar ele. Era pouco tempo, ele preferiu usar esse tempo pra ensinar pro Gohan e pro Goten e pro Trunks, né? Mais útil do que ele tentar matar. O Super Saiyajin 3 dele tinha poder pra isso. Só não... Ele não sabia se ia dar certo, né? Talvez precisasse de mais tempo do que ele realmente tinha ali na Terra. Regrediu em Ultra Bull. Logo, o Super Bull 1 é mais forte que o Ultra Bull. Depois, o Ultra Bull regrediu em Kid Bull. Logo, o Ultra Bull é mais forte que o Kid Bull. Eu sei que muita gente vai dizer que o Kid Buu é mais forte porque o Vegeta disse que o Ki dele estava aumentando durante a transformação. Sei que muita gente vai dizer que o Kid Buu é mais forte porque o Kibitoshin ficou muito assustado em ver o Buu na sua primeira forma, na forma de Kid Buu, mas isso não tem nada a ver. O próprio Vegeta disse depois com um tom mais tranquilo: ele gosta de nos assustar, se referindo ao fato do Kid Buu não ter ficado tão forte. O Goku também disse que ele estava mais fraco do que antes, dizendo o seguinte: é provável que agora possamos acabar com ele. E ainda, apesar de assustado, o Kibitoshin disse que o Kid Buu se transformou na criatura mais ameaçadora do universo. Ele não disse a criatura mais poderosa do universo, ele disse a criatura mais ameaçadora. O Kid Buu é ameaçador porque ele não tem a bondade de ninguém influenciando ele. Tanto é que a primeira coisa que ele faz é destruir a Terra com dor, sem pena, sem pensar em nada. Se você ainda não se convenceu que o Kid Buu não é um dos Majin Buus mais fortes, é só pensar na lógica. Se o Kid Buu é a primeira forma, qual seria a lógica dele absorver outros guerreiros se isso fosse deixar ele mais fraco? Nenhuma! Não tem lógica. Então, sempre que alguém é absorvido, por mais fraco
que seja, o poder aumenta. E como o Kid Buu é a primeira forma e não tem ninguém absorvido, pela lógica, ele é o mais fraco. Ele só não é o mais fraco porque o Evil Buu e o Fat Buu 2 são metades do Fat Buu 1. É por esse motivo que o Fat Buu 2 não consegue vencer o Kid Buu na luta final. Se fosse o Fat Buu 1, aquele que derrotou o Vegeta, que estivesse lutando contra o Kid Buu na luta final, o Fat Buu 1 teria vencido o Kid Buu sim. Então, para concluir, vamos ao ranking dos Majin Buus, do mais forte ao menos forte, porque todos eles são fortes. Super Buu Gohan é o mais forte pica de todos. Em segundo lugar ficou o Super Buu GP, Super Buu Gotenks e Piccolo. Em terceiro lugar ficou o Super Buu Piccolo. Em quarto lugar, empatados com o mesmo poder, ficaram Super Buu 1 e Fat Buu 1. Uma posição atrás está Ultra Buu. Logo atrás dele vem Kid Buu. Na penúltima posição ficou Evil Buu. E em último lugar ficou Fat Buu 2, o único Buu que sobreviveu e que depois se juntou aos Guerreiros Z. E esse foi o nosso ranking de Majin Buus. Se você ainda não viu o vídeo completo com as melhores propostas dos candidatos, se é que alguma proposta é boa, clique no vídeo que está aí na tela. Se você gostou... Quem pagou esse vídeo? Não lembro, cara. Eu, concorda com a lista? Faz sentido. Não levou em conta o Ubi, né? Ninguém sabe qual que é o poder de luta. Cara, não é inacreditável que tem, tipo, umas 4 continuações de Dragon Ball. E nenhuma delas tenta colocar o Ubi como personagem que seria, tipo, o novo Gohan da franquia. Tá, mas aí, né?